E queria de pronto já parabenizar o Padre Paulo por todo o protagonismo de organização, por ser inspiração para toda a comunidade, para tantos jovens. Então, Padre Paulo, obrigado por tudo que o senhor tem feito aí na comunidade. Eu trouxe uma discussão sobre a proposta do Papa Francisco para o Pacto Educativo Global, que já tem sido difundido desde 2019, mas ainda carece de muito debate e tantas pessoas ainda não conhecem, nunca escutaram falar sobre o Pacto Educativo Global. E ele é um fundamento da CNBB para a construção da campanha da Fraternidade 2022 e para a inserção do tema educação na campanha da Fraternidade. O Pacto Educativo Global traz a essência de por que discutir e inserir educação como um tema central para a sociedade hoje. E a proposta do Papa fundamentada na educação para um mundo melhor. Mas antes de discutir o Pacto Educativo Global, eu queria trazer alguns exemplos e ilustrações que eu vivenciei na minha própria vida e que ajudam a fundamentar algumas das questões de forma empírica o que está no Pacto Educativo Global. Eu me tornei professor muito cedo. Entre 24 e 25 anos eu assumi como professor na Federal de Uberlândia e me tornei professor, nunca fui formado para ser professor, e me tornei professor aos 25 anos, comecei a ministrar uma disciplina com tantos jovens, todos os dias, todas as semanas, e comecei a entender qual que é o papel do educador naquele momento. Afinal de contas, tantos jovens estavam ali, tantos dias da semana, dedicando a sua vida àquele processo que eu empreendia com eles na sala de aula. No primeiro semestre, eu me dei conta e instituí uma coisa para a minha vida, que em todo final de semestre das minhas disciplinas, eu dava uma aula com um tema que não tem nada a ver com a disciplina. Era uma aula sobre a vida que vivemos e a nossa busca pela felicidade. Essa era a aula. No primeiro semestre eu resolvi fazer isso. Quando eu terminei a aula, uma das minhas alunas deixou um recadinho na minha mesa e saiu. Nunca mais vi ela, nem sei quem é. O recadinho me marcou muito. Estava escrito: resolvi fazer uma lista de tudo que não se ensina na escola. Não se ensina o que dizer a alguém moribundo, não se ensina ao que fazer quando alguém me abandona, não se ensina o que eu preciso dizer e fazer quando alguém tão querido parte daqui, não se ensina o que fazer quando estou com uma profunda tristeza. Ao final da lista cheguei à conclusão que na escola não se ensina nada do que realmente vale a pena para viver. E aquilo foi um tapa na minha cara, entendendo que o papel do educador na sala de aula não é só a transmissão das informações, sobretudo daquilo que está no livro. Eu comecei a entender o que realmente vale a pena para as pessoas que estão ali naquele momento. Só que um outro fato me marcou ainda mais. Fiquei apenas um ano em Uberlândia e tem tanta coisa para contar de lá, mas esse fato, no fim do ano, eu recebi a notícia que uma das minhas alunas tinha cometido suicídio e não estava mais entre nós. Quando eu recebi, fiquei muito abalado com aquela notícia e comecei a me perguntar como é que eu, professor, convivendo durante 6 meses com ela, nunca havia percebido nada que acontecia naquele momento da vida dela, que se passava ali na sala de aula. E eu comecei a notar que nós precisamos educar para a vida e não só para as notas finais. E esse é um ponto basilar de entender o processo educacional hoje, como ele nos ajuda a formar pessoas mais maduras para lidar com seus problemas e para construir um mundo melhor. E esse é o chamado do Papa. E afinal de contas, sala de aula e sala de casa não podem ser os dois ambientes onde as crianças e os jovens menos aprendam a lidar com a vida. E aí eu preciso citar um educador que eu gosto muito, chamado Rubem Alves. E ele fala que tem 2 formas de educação: a educação para as habilidades e a educação para as sensibilidades. Sem a educação para as sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. O conhecimento e as habilidades nos dão as formas como nós vivemos, os meios em que vivemos. E a sabedoria e a educação para as sensibilidades nos dá a razão para o qual vivemos, o sentido para o qual vivemos.
E educamos muito para as habilidades e esquecemos de educar para as sensibilidades, porque afinal de contas a sabedoria não é só o exercício da técnica, mas a condução da própria vida numa sociedade que é controversa e passa por várias questões. Se nós olharmos a situação hoje, que é o contexto que o Papa Francisco apresenta para o Pacto Educativo Global, nós nunca tivemos tantos jovens com problemas de síndromes ansiosas, síndromes depressivas, nós nunca tivemos tantos suicídios entre jovens antes, e isso é crescente e urge educar para a vida. E em todas as palestras eu comecei a também fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. Eu chego para os pais e para as mães e pergunto: se você tivesse que escolher que o seu filho fosse extremamente inteligente ou extremamente feliz, qual seria a sua escolha? Todo mundo responde feliz. E depois eu faço uma outra pergunta: qual é a maior felicidade na sua vida? Ninguém responde carro, ninguém responde a casa que eu tenho, ninguém responde o sítio que eu comprei, ninguém responde a conta bancária. As pessoas respondem meu filho, minha mãe, meu pai. De vez em quando alguém fala sogra, mas nem tanto. Mas as pessoas falam de pessoas e entendem que a maior felicidade na vida delas é alguém, porque sabem que no momento em que mais precisarem de alguém, lá estará essa pessoa. E a maior felicidade da nossa vida é alguém, e não questões materiais. Nós precisamos entender que isso também é um processo da educação. E o Papa fundamenta isso, mostrando para a gente que no Pacto Educativo Global, a educação tem que ser vista de forma ampliada e de forma integral. E fundamenta isso entendendo esse contexto que é tão importante. E aí surge uma pergunta: que tipo de ser humano nossos modelos educacionais contribuem para formar? Diante de tudo isso, o Papa questiona em um dos seus textos: que tipo de ser humano então nós estamos formando? Como é que nós estamos formando esses seres humanos para o mundo que está aí fora e para o mundo que se constrói? Afinal de contas, a fome e a guerra não são construções naturais, não são elementos naturais, são construções dos seres humanos, nós a criamos, não vem da natureza. E a educação voltou. E a educação, como princípio básico, nos ajuda não só a ler o mundo e a entender essas questões, mas transformá-la. E essa é a proposta de Francisco: transformar o mundo, transformando as pessoas, e quem faz isso é a educação. E aí eu trouxe um ponto de reflexão só para entender o modelo escolar, que é o modelo que eu reproduzi lá na frente. Não se faz mais perguntas, ouve-se respostas na transmissão unilateral do saber. O estudo se inicia na autoridade de quem está lá na frente ensinando e não na curiosidade de quem aprende. De sujeito ativo no ato de aprender, os alunos passaram a ser sujeitos passivos no ato de alguém que ensina. E exatamente por isso, não mais se aprende, se é ensinado. Estamos informando e não formando. E o conhecimento ele é fragmentado, completamente fragmentado. Afinal de contas, o modelo escolar vem lá da Revolução Industrial e as pessoas são vistas de forma homogênea e não de forma individual e não como seres humanos. Para mim, são matrículas na universidade. E o convite do Papa Francisco é: encare os educandos como pessoas. Coloquem as pessoas no centro do processo. E a palavra dele é: precisamos formar pessoas maduras e com responsabilidade para construir o bem comum. E a ideia do bem comum está intrínseco na palavra do Papa em todo instante, porque afinal de contas, em uma de suas encíclicas, a questão mais importante é dizer para todos nós: somos todos irmãos. Se somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos e estamos interligados. A pandemia mostrou isso. E aí ele vai dizer que a educação é um dos caminhos mais eficazes para humanizar o mundo e a história. E como é que nós precisamos humanizar o mundo? Como é que o mundo hoje se apresenta com tanta necessidade de se humanizar? A educação é, sobretudo, uma questão de amor e de responsabilidade com o outro, consigo mesmo e com o planeta. E aí eu trouxe um conceito de Paulo Freire para mostrar o porquê que a educação é tão central
Educar é conhecer, é ler o mundo para poder transformá-lo. Primeiro a gente aprende, e aprender significa construir concepções, construir valores e ter uma forma própria de pensar. É o modo como nós lemos o mundo. O que significa o modo como nós lemos o mundo? Porque educar é ensinar-nos a ver o que nós não víamos antes. Mas cada um tem o seu modo próprio de ler o mundo. Pode ser que eu passe ali na frente e veja alguém que está sentado, passando fome, mas pode ter um outro ser humano que passe e nem reconheça o ser humano que está lá sentado no mesmo lugar. Tem pessoas que leem o mundo e acham que a guerra é um elemento natural. Por isso é função da educação, fazer com que as pessoas comecem a ler o mundo de forma mais humanizada, a compreender as pessoas, a compreender os seres humanos e a ter empatia com o outro, mesmo que diferente. E ler o mundo é um princípio básico da educação. E quando a gente lê o mundo, a gente age sobre o mundo da forma como nós o lemos. Isso é a ação, a nossa forma de agir o mundo. Se eu acho que algo é natural, que a guerra é natural, então eu ajo desta forma, nessa realidade. Então o Papa vem dizer, olha, nós precisamos entender a educação de forma diferente para que as pessoas, lendo o mundo de forma diferente, consigam agir neste mundo de forma diferente, construindo de forma muito melhor do que aquela que nós vemos hoje. E é por isso que a preocupação com a intergeracional é um elemento fundamental para o Papa. Nós precisamos preocupar com as outras gerações, com as gerações passadas e com as gerações que são vindouras, porque o mundo precisa disso, e a humanização da educação é esse reconhecimento. Então, por que fazer um pacto educativo global? Por que o Papa nos chama e diz, nós precisamos selar entre sociedade, entre igreja, entre escola, entre universidade, entre as instituições, entre os estados, entre os governos, um pacto educativo global? Porque sem um pacto educativo global, nós não vamos promover as transformações necessárias que nós vemos hoje e que urgem e que estão aí à vista de qualquer um. E para entender o pacto educativo global, nós precisamos entender as duas encíclicas, as cartas encíclicas do Papa Francisco. Uma é a Laudato Si e a outra é a Fratelli Tutti, que é a Louvado Seja, e a última publicada no ano passado, que foi construída no meio da pandemia, que é uma carta do Papa à humanidade para dizer algumas coisas que são muito importantes. Na primeira, o Papa traz a ideia da ecologia integral. Para ele, a economia é uma economia sem alma, é uma economia que descaracteriza, que marginaliza parte da população, que descarta parte da população. A trajetória dessa economia sem alma é uma trajetória da miséria, uma trajetória da fome. Então, é um chamado dele para repensar a economia, para repensar o como nós agimos diante da economia e para mostrar que nós, e que a economia está a nosso favor e não nós a favor da economia. E para ele, é preciso dar alma à economia para construir um mundo melhor. Tudo está interconectado. Para o Papa Francisco, e é assim que nós devemos entender, sociedade está interconectada com a economia, que está interconectada com o meio ambiente. E é impossível promover um ambiente mais sustentável, sem degradação dos recursos naturais, sem repensar a economia. Então, quando o Papa Francisco nos chama a assinar e selar um pacto educativo global, ele também nos chama, por meio da educação, como um dos resultados desse processo, a repensar a economia e a construir uma economia mais solidária. Porque o mundo precisa disso, diante de tudo que a gente está vendo. Uma outra, a Fratelli Tutti, que foi construída na pandemia, o Papa nos chama a duas questões importantes, que é a fraternidade e a amizade. Um dos grandes fundamentos da campanha da fraternidade desse ano, colocando a educação, que está no Pacto Educativo Global, mas no fundamento da encíclica Fratelli Tutti, para dizer, somos todos irmãos, estamos numa casa comum, precisamos cuidar conjuntamente dessa casa comum que é o planeta. Afinal de contas, se nós degradamos hoje tanto o meio ambiente e o planeta, a educação contribui com que a gente veja essa possibilidade e não construa outras alternativas. E o chamado do Papa é, como é que por meio da educação nós podemos fazer tudo isso diferente?
entendendo essa realidade. Então, quando o Papa nos chama a compreender o Pacto Educativo Global e a CNBB nos chama a entender a fraternidade e a educação como os elementos chaves da campanha da fraternidade, esse também é um convite para olharmos para a nossa vida, para a vida que levamos, para a vida em sociedade e para o mundo em que estamos e entender que a educação é o motor dessa transformação. E esse é o grande trabalho que o Papa faz. E para ele, sonhar com uma única humanidade é o princípio básico desse processo. E tem alguns desafios do contexto, da realidade, que a gente precisa entender. Primeiro, algumas distorções da nossa época contemporânea, coisas que nós vivemos hoje. Deformação dos conceitos de democracia, liberdade e justiça. Todo mundo vê na sociedade hoje, nos jornais, tantos governos autocráticos, autoritários, tantas pessoas sem liberdade. Pobreza extrema e crescente, ainda mais agora. Muitos de nós não nos sensibilizamos para a realidade da pobreza extrema crescente, da fome, mas esse é um trabalho que nós devemos, por meio da leitura que fazemos do mundo, compreender não só o nosso papel diante dessa realidade, mas ser sensível aos outros seres humanos que passam por ela. Desemprego, racismo, egoísmo e falta de interesse pelo bem comum, mulheres subjugadas, tráfico de pessoas, desigualdade de direitos, prevalência de uma lógica de mercado baseado no lucro e na cultura do descarte. O Papa fala muito disso. A cultura do descarte nós temos que anular. E tantas pessoas hoje têm fobofobia, que é medo de sentir medo, porque tem medo de sentir sozinha no momento em que mais precisar de alguém, tem medo da solidão, tem medo de, quando não for mais útil para alguém, ser simplesmente descartado como um produto, como uma mercadoria. Essa cultura do descarte, de que está ruim, está desgastado, joga fora, o Papa condena e nos leva a entender que nós precisamos entender o outro na sua humanidade para isso. Mas o mais importante, nós não podemos naturalizar todas essas distorções, nós não podemos naturalizar essa realidade. Nós precisamos, enquanto comunidade, criticar a realidade que está posta e entender como é que nós construímos uma realidade diferente, formando pessoas mais humanas, mais solidárias e que enxergam o mundo de uma forma diferente. Para o Papa, nós precisamos entender que existe hoje na sociedade como um elemento contraditório e de realidade presente a ruptura da solidariedade intergeracional. É quando uma geração não se preocupa com a outra, é quando uma geração deixa passivos para outra geração, é quando a geração que hoje existe olha para a geração para trás e simplesmente não vê nada de interessante, nada de importante. A intergeracionalidade do Papa é muito importante nessa questão. O isolamento, o fechamento ao outro, e para isso ele fala que a educação é o caminho mais eficaz para que a gente consiga humanizar o mundo e a história e as pessoas. Tempos tecnológicos e como que eles fragmentam a nossa vida, como eles nos tornam mais individualistas. Uma criança de 6 anos hoje já viu mais tempo de televisão do que o tempo de diálogo que vai ter com os pais durante a vida inteira. Então, quando a gente fala de educação e de educar, nós não estamos falando apenas da escolarização, nós não estamos falando apenas da instrução, mas dos outros instrumentos que também ajudam a educar. Afinal de contas, a família, como o Papa bem disse, é o centro primeiro do processo educativo. Nós precisamos compreender isso. Nos tempos tecnológicos, nós temos mais imaturidade afetiva e existencial, apesar de vermos um crescimento tecnológico tão grande, inversamente proporcional, a gente tem essa imaturidade social, essa imaturidade existencial. Por meio da vivência dos tempos tecnológicos, nós construímos relações mais virtuais, mais breves, mais banais, o que facilita com que as pessoas, só ficando, com um clique, descartem. E descartar no mundo tecnológico é fácil demais. E o problema é que a construção do contato e das relações tecnológicas não suprem as nossas necessidades e carências afetivas, que às vezes nós buscamos de outra forma. E tem tanta gente que tem 10 mil amigos no Facebook e daria tudo para ter um amigo de verdade e não tem. Os tempos tecnológicos fragmentam as relações humanas e, entendendo isso, nós precisamos chamar as pessoas e a comunidade e dizer: temos que entender essa realidade
e temos que nos construir como uma sociedade que cria laços reais e educar os indivíduos para a profundidade no encontro com o outro. O Papa fala: quer ser feliz de verdade, sai de frente do espelho e encare-se na interioridade. Porque normalmente quando você está de frente do espelho, às vezes você enxerga estereótipos que foram construídos externamente e não encontra as suas próprias belezas. Nós precisamos, por meio do encontro com nós mesmos, compreender também os outros. No processo educativo, parece que nessa escolarização, a gente aprende muito a decifrar grandes fórmulas matemáticas, mas entendemos muito do mundo lá fora, mas muito pouco do mundo que nós somos. Muito pouco do mundo que o outro é. E isso não nos educa para compreender a nós mesmos, nem os nossos problemas. Afinal de contas, quando a gente nasce, nós somos vacinados por um monte de doença, né? Recebemos vacinas para um monte de doença, mas ninguém nunca nos vacinou contra a perda de alguém que nós amamos. Ninguém nunca nos vacinou contra a tristeza profunda de não realizar um sonho que às vezes a gente queria realizar. Ninguém nunca nos vacinou contra a traição, que diz que é igual consórcio, não saiu para você, um dia você vai ser contemplado. Mas ninguém nunca nos vacinou sobre essas questões que a vida estão impondo. Mas nós precisamos aprender a agir no mundo, a ler o mundo de forma diferente e a construir um mundo mais humano que nos ajuda a entender como transformá-lo. E as pessoas que se conectam com outras pessoas de forma real e profunda são pessoas que se sentem mais felizes, mais preenchidas. Porque a experiência da solidão, ela é tóxica e ela não nos ajuda a construir aquilo que é novo. Uma outra coisa que ele fala muito é a cultura do descartável. Porque nós invertemos várias lógicas e valores. Hoje, o ter é mais importante do que o ser. A estética é mais importante que o conteúdo. E nessa inversão de valores, nós invertemos a nossa lógica, inclusive de entender o mundo, de entender a nossa busca pela felicidade, de entender a nossa busca por Deus. É nessa cultura do descartável que, às vezes, os seres humanos enxergam os outros como mercadoria, como a própria lógica do mercado, e o Papa nos alerta para isso, e diz: olha, é preciso entender que todas as pessoas têm o seu valor, e que na essência do processo de educação, a educação precisa valorizar o humano, não só o indivíduo que é o educando, o indivíduo que é o professor, mas os outros. Porque escola não é depósito de criança, não é um lugar onde você tira a criança do mundo e esconde dos problemas que o universo vive. A escola é um lugar onde as crianças descobrem o mundo, os seus problemas, descobrem os outros, interagem com os outros e sabe as diferenças que os outros têm, e é nela que a gente ajuda a construir uma humanidade. O Papa coloca 7 compromissos do Pacto Educativo Global. Todos eles sintetizam tudo isso. Primeiro, tem que entender que o Papa, antes de selar o compromisso, ele fala que nós temos que redesenhar o mundo por meio da educação. Redesenhar o mundo é ler o mundo de forma diferente. Ele, inclusive, critica o modelo tradicional de ensino baseado nos ideais iluministas da simples transmissão da informação. É muito fácil para mim pegar um livro e simplesmente reproduzir o que está no livro e acabou, dou uma prova fechadinha e pronto. Mas ele fala: vamos repensar o modelo. A humanidade não é uma comunidade de seres individualistas e competitivos, mas nós fomos socializados nessas experiências. Fomos socializados para isso. E isso invisibiliza o cuidado que nós precisamos ter com a vida. Nessa vida atomizada, nessa vida corrida, nós perdemos, inclusive, o que o Papa fala da capacidade de perceber a beleza das coisas e das pequenas coisas, e é isso que traz certas satisfações. Vou contar só uma historinha, porque eu tenho 5 minutos. Antes de completar um mês que eu estava em Uberlândia, meu irmão me liga e fala: olha, pai sofreu um infarto aqui, é muito grave, vem quando você puder. E eu estava lá em Uberlândia, não consegui de jeito nenhum pegar um avião naquela noite, consegui comprar uma passagem de ônibus às 5 horas da manhã, e aí quando eu entrei no ônibus, eu comecei a rezar, e eu percebi uma coisa, me bateu um estalo, falei: nossa, eu nunca falei para o meu pai eu te amo. Nunca falei para o meu pai eu te amo. Não porque a gente fosse brigado, nem nada desse sentido, mas porque não era a nossa cultura abraçar e falar: pai eu te amo. Não era da nossa cultura.
E aí eu vim rezando e falei, Deus, não vou pedir que não o leve, mas se for para o levar, o leve depois de eu chegar lá e conseguir dizer para ele eu te amo, porque senão eu ia morrer de remorso. Então eu vim de lá aqui rezando e pedindo isso a Deus. Quando chegamos em Viçosa, quando eu cheguei em Viçosa, fui para o hospital, era visita no CTI, o médico já falou, olha, filho do Sebastião, pode esperar aí, depois vocês entram. Eu já olhei, já falei, ixi, deu ruim. O médico falou, olha, tem que ser transferido agora para Belo Horizonte, não tem recurso mais em Viçosa, e um de vocês tem que ir, a ambulância está chegando daqui 15 minutos. Eu, 16 horas de viagem, falei, pode deixar que eu vou, não tinha nem comido nada. Entrei na ambulância, fiquei esperando meu pai. Quando ele entrou, ele já não conseguia falar muita coisa mais, mas quando ele entrou, ele olhou para mim e deu um sorriso. Eu botei a mão no rosto dele e disse, eu te amo, mas naquele momento eu tive uma percepção histórica para a minha vida. Eu estava errado. Nós já tínhamos dito eu te amo várias vezes, durante a vida toda, sem nem precisar abrir a boca para dizer eu te amo. Naquele sorriso que ele me deu, eu vi que ele dizia eu te amo, e ele viu que eu dizia eu te amo, só no olhar que eu dei para ele naquele momento. E o Papa Francisco fala que na vida atomizada, na vida corrida, nessa vida atribulada que nós levamos, nós perdemos a capacidade humana de entender no outro, no olhar, no sorriso, no pequeno gesto, o eu te amo. E é isso que ele nos convoca nesse pacto a assinar. Vamos reumanizar a sociedade, reumanizar a economia por meio da educação, para que as pessoas percebam o valor que as outras pessoas têm e que no gesto, no pequeno gesto, nós possamos construir um mundo melhor. Dos 7 compromissos, o primeiro é colocar as pessoas no centro, ser humano no centro do processo educativo, tem que ser protagonista. Os educandos precisam ser protagonistas do processo, porque senão não preciso nem de educando na sala de aula, eu como autoridade venho cá e falo, todo mundo vai embora. Outra coisa é ouvir a voz das crianças, jovens e adolescentes. Eles precisam, como protagonistas do processo educativo, serem ouvidos. Terceiro, favorecer a plena participação das meninas jovens na instrução, porque historicamente foram excluídas. Porque historicamente deram lugar nas famílias tradicionais aos homens estudarem e às mulheres não. Papa Francisco salienta como um dos compromissos, as meninas jovens, as meninas crianças precisam participar do processo educativo e é um compromisso nosso assumir isso. Outro, ver a família, o primeiro e o indispensável sujeito educador, é a família. A família que hoje parece virar uma ilha de individualidades, mas que sempre foi uma ilha de intimidades, é que deve ser o centro primeiro do processo educativo. Afinal de contas, o berço afetivo dos indivíduos, das crianças, é a família. Educar e educar-nos para o acolhimento, abrir-nos aos mais vulneráveis e aos mais marginalizados. É compromisso da educação e o nosso compromisso com o pacto educarmos e nos educarmos para acolher, para o cuidado, para os mais vulneráveis. Criar novas formas de compreender a economia, a política e o crescimento e o progresso. Afinal de contas, crescimento econômico, desenvolvimento do país não é só PIB, nós temos pessoas, não é só valor monetário, não é só bolsa de valores, são seres humanos. De que adianta um ser humano acumular riqueza? De que adianta um ser humano ter mansão se ele se sente um ser humano com uma miséria emocional? De que adianta o PIB ser o maior PIB se nós temos uma grande concentração de pessoas na extrema pobreza? É por isso que nós temos que inverter a lógica da economia e do desenvolvimento. Para finalizar, o 7º compromisso é guardar e cultivar a casa comum, que é o planeta que nós estamos. E para concluir, é tempo de olhar em frente com coragem e com esperança. É a última palavra de Papa Francisco para nós. Esperança. Uma esperança de paz e justiça, uma esperança de beleza, de enxergar as pequenas coisas, de bondade, uma esperança de termos mais harmonia social e menos guerra. O mundo fragmentado e incerto não deve colocar medo em nós. Pelo contrário, nós precisamos estar insatisfeitos com isso para propor mudança. E a educação transforma pessoas, as pessoas transformam o mundo e a educação semeia um mundo melhor e novo. É isso que o Papa Francisco nos convida a assinar. Educar pessoas para que pessoas transformem o mundo e que por meio da educação o mundo se transforme num lugar melhor para todos os seres humanos. Obrigado.